Glória a Deus, bom dia, gente. A graça e a paz. Amém. Muito obrigado, banda maravilhosa. Que coisa boa estar aqui essa manhã. Estou muito animado, apesar do tema que o pastor João falou. O Maneco mandou para mim uma mensagem: cara, a gente está fazendo uma série muito legal na escola dominical lá. Eu queria que você participasse. Legal. Sobre o que nós cremos. Aí ele me deu a lista e o que faltava da lista. Disse, poxa, legal que você separou para mim inferno e condenação eterna. É um tema super agradável. O povo vai ter vontade de correr na igreja, não é verdade? Na verdade, estamos estudando sobre a declaração de fé. Eu queria ler com você, para a gente começar, a parte da nossa declaração de fé que fala sobre isso. Diz assim: cremos no inferno e no castigo eterno. Aquele que morre fisicamente em seus pecados, sem Cristo, está sem esperança e perdido eternamente no lago de fogo. Portanto, não há mais oportunidade no futuro para ouvir o evangelho do arrependimento. O lago de fogo é literal. Os termos eterno e para sempre, usados para descrever a duração da punição do castigo do lago de fogo, traz o mesmo sentido e significação da existência sem fim, que é usada para indicar a duração do gozo e êxtase dos santos na presença de Deus. Amém? Talvez você não sabe, mas você crê nisso. Essas declarações de fé são muito importantes para balizarmos nosso pensamento. Muitas vezes elas ficam perdidas, a gente nem sabe onde é que está a nossa declaração de fé, mas eu queria indicar você a acessá-la. Tem no portal Verbo da Vida, tem lá uma seção lá no portal O que Cremos, e tem essa declaração de fé lá, e você faz muito bem de visitar esse portal e ver o que é que você crê. Amém, irmãos? Como o pastor João falou, e obviamente não é um tema tão agradável, especialmente porque a gente já tem a certeza que não está destinado para ele. Amém? Mas existe também muita confusão no meio cristão sobre essas questões. Muitas vezes estamos colocando na condenação eterna quem não deveria ir para lá. Você está comigo, irmãos? E existem muitos pensamentos confusos sobre isso. Dois pensamentos equivocados têm se popularizado muito. Eles são chamados nos meandros da teologia de universalismo e aniquilacionismo. O que o universalista quer dizer? O universalista, ele acredita na condenação do inferno, ele acredita que o inferno existe, mas que a pessoa que vai para o inferno vai padecer por um tempo e será como que redimida através do sofrimento do inferno, e no final das coisas, de alguma forma ou de outra, todo mundo vai ser salvo. Então, aquele que vai para o inferno em seus pecados, porque não creu em Jesus Cristo, ele vai para o inferno, mas aí ele sofre por um tempo, e no final ele acaba sendo salvo, redimido por esse sofrimento. Esse pensamento erra em muitos aspectos. Primeiro deles, que associa salvação sem Jesus Cristo. Você está comigo, irmãos? E a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sofrimento pode até ensinar alguma coisa, mas jamais salvar alguém. A salvação é apenas através da crença no Senhor Jesus Cristo. Você está comigo? Esse pensamento também carece de provas bíblicas. Basicamente, as pessoas formularam esse pensamento porque elas, na sua mente humana natural, não conseguem entender um Deus que é bom e amoroso condenar alguém eternamente. Então, na sua lógica, não no texto bíblico algum, mas na sua lógica, preferem entender que Deus deve dar um jeito lá no final. Amém, irmãos? O problema é que não tem prova bíblica nenhuma para isso. E a condenação eterna não é um ato de maldade ou um ato sádico de Deus. A condenação eterna é um ato de justiça. Amém, irmãos? Ninguém está ou irá para o inferno, para a condenação eterna, porque Deus é malvado, porque Deus está com raiva. As pessoas vão para lá por uma questão de justiça. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Amém, irmãos?
Outro tipo de pensamento que tem é o chamado aniquilacionismo, ou seja, quem foi lançado no fogo eterno, essas pessoas serão aniquiladas. Não existe sofrimento eterno, mas uma aniquilação. E esse pensamento ele surge da confusão de alguns termos, especialmente do Velho Testamento, que falam de destruição, serão destruídos. Mas a gente vai ver que a doutrina neotestamentária para isso, ela não fala dessa forma, amém, irmãos? Alguns vão alegar, no texto que a gente vai olhar daqui a pouco, de Apocalipse 20, que o inferno vai ser lançado num lago de fogo, e por isso o inferno será aniquilado. Não é isso que o texto diz. Então esses dois pensamentos, eles carecem de fundamentação bíblica. O que nós cremos na condenação eterna, nós podemos provar. Você está comigo, irmãos? Podemos olhar para as Escrituras e ver que as coisas são de fato assim. Então vamos lá. Vamos começar pensando sobre o que afinal de contas é a condenação eterna. E para isso eu queria começar com você, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e versículo 6. Para a gente começar, segura esse texto aqui que a gente vai voltar para ele algumas vezes hoje, tudo bem? Você achou? Diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esses 1000 anos é o período de reinado de Cristo sobre a terra. Cristo estabelecerá um reinado de 1000 anos sobre a terra, um reino, como a gente sabe, de justiça, paz e alegria, que para nós que cremos já no Senhor Jesus, já opera em nós, mas vai ser estabelecido sobre toda a terra na vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse reino que será estabelecido durará 1000 anos, e alguns ressuscitarão antes desse reino começar. Outros, a Bíblia está dando a entender que ressuscitarão apenas após esse reino terminar. Amém, gente? E aí ele diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aqueles que ressuscitaram antes dos 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém, irmãos? Aqui o escritor, o apóstolo João, fala sobre algo interessante. Ele fala sobre uma segunda morte, um segundo estágio de morte. Aqueles que participam da primeira ressurreição jamais participarão da segunda morte. Se a gente continua a leitura, a gente vai chegar lá no versículo 11. Amém? Que diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, ou seja, aqueles que não tinham ressuscitado antes do reino começar. Agora aqui é o final do reino, amém, irmãos? O versículo 11 está no final dos 1000 anos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam, a morte, e essa palavra é traduzida por além, aí a palavra grega Hades, anota isso. Alguém tem alguma versão que em vez de além está escrito Hades aí nesse versículo? Algumas pessoas têm. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e de novo o Hades, não a morte e o inferno, mas a morte e o Hades. Alguém tem aí no versículo 14 Hades de novo? De novo algumas pessoas têm. Foram lançados
para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a condenação eterna. Amém, irmãos? O lago de fogo, a segunda morte. E a Bíblia, e vale a pena dizer que nesse ambiente agradável aí, chamado de lago de fogo, que de agradável não tem nada, já estão condenados lá Satanás, o anticristo, o falso profeta, e nós vimos a morte e o Hades sendo lançado nesse lugar. Então aqueles que enfrentarão a condenação eterna, eles passarão a eternidade no mesmo lugar onde Satanás será condenado por toda a eternidade, onde o anticristo estará, onde o falso profeta estará, onde também a morte e o inferno padecerão por toda a eternidade, ou a morte e o Hades. Você está comigo? Não é um lugar nada legal, gente, para passar a eternidade. É pavoroso. Outra coisa importante é entender que esse lugar não é o lugar onde está o trono de Satanás, não é o lugar onde Satanás manda e desmanda, não é o lugar onde Satanás coloca as pessoas sob punição. Esse entendimento simplesmente não existe nas Escrituras. Isso é uma invenção de Hollywood. Você está comigo, irmãos? A Bíblia até fala do trono de Satanás, mas ele fala que está na cidade de Pérgamo, na Turquia hoje. Alô? A Bíblia diz que Satanás, ele é o Deus deste século. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele está operando ainda nessa dimensão. Amém, irmãos? Você está vivo ainda? Então, o que é a condenação eterna? A condenação eterna é ser lançado nesse lugar e fazer companhia eterna para Satanás, o anticristo, o falso profeta, o Hades e a morte. E sendo penalizado e sofrendo horrivelmente por toda a eternidade. Não é algo legal. Amém, irmãos? Não é algo divertido. Outra coisa importante, quando nós falamos sobre inferno, infelizmente, as nossas traduções bíblicas, e por favor entenda isso, eu não estou dizendo que a Bíblia está errada, mas as traduções, elas são limitadas. Você está comigo, irmãos? Não existe na Bíblia apenas uma palavra que identifique esse lugar, ou vamos dizer assim, algumas palavras foram ambas traduzidas por inferno, o que nos traz confusão. Você está comigo, irmãos? Por exemplo, nesse texto aqui, a Bíblia, algumas versões, a minha, por exemplo, a Revista Atualizada, diz que a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. No versículo anterior a esse, a Bíblia fala sobre a morte e o além. A minha versão diz isso: a morte e o além deram seus mortos. Mas a palavra traduzida por além e a palavra traduzida por inferno são as mesmas, que é Hades. Você está comigo, irmãos? Quando nós vamos olhar os evangelhos, normalmente a palavra traduzida por inferno não é Hades, é a palavra grega Geena ou Geena. Tudo bem com você? Por que isso? Porque essa confusão tem que ser desfeita quando nós vamos começar a entender algumas coisas. Quando a Bíblia está usando a palavra Hades, a Bíblia não está falando a mesma coisa de quando ela está usando a palavra Geena. Você está vivo ainda? De vez em quando respira, só para eu saber que você está vivo. Amém, irmãos? Existe também uma palavra no Velho Testamento, no hebraico, que também dá essa ideia de inferno, que é a palavra hebraica Sheol. Você está vivo ainda? Eu queria abrir com você o Salmo 139. Um salmo bem conhecido seu. Você achou? Amém, gente? Diz assim o versículo 7: Para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais, o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? No mais profundo abismo, lá estás também. Essa expressão aí, mais profundo abismo, no hebraico é uma palavra só, é a palavra hebraica Sheol. Amém, irmãos? Que a concordância Strong's traduz da seguinte forma: mundo inferior ou dos mortos, sepultura, inferno, cova, um mundo inferior, a morada dos mortos, o lugar de onde não há retorno. Amém, irmãos? Então, quando o escritor do Velho Testamento usava a palavra Sheol, ele está falando para esse lugar para onde os mortos vão e nunca mais voltam, o lugar que não tem volta. Amém? É interessante pensar isso, porque todas as vezes que Jesus falou para os seus discípulos que iria morrer, os discípulos se viram sem esperança. Você se lembra disso? No exato momento em que Pedro diz que Jesus Cristo é o Messias, e Jesus admite que é o Messias, ele diz: pois bem, agora que vocês sabem que eu sou o Messias, deixa eu avisar para vocês, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Não é assim? Eu vou morrer. Quando ele diz isso, Pedro se desespera. Pedro fala: não, você não pode morrer. Agora que a gente descobriu que você é o Messias, agora que vai ficar bom para a gente, como é que é isso? Como é que você... Porque do Sheol ninguém volta. Quem vai para lá, fica lá. Você está comigo, irmãos? É interessante, em todo o Velho Testamento, toda vez que algum autor bíblico quer mostrar como Deus é poderoso, ele exalta o fato de Deus ter criado céus e terra. Você está comigo? Tu és tão grandioso, você delimitou aonde os mares ficam, você determinou o caminho do sol. Sempre, toda vez que um autor bíblico do Velho Testamento vai falar do poder de Deus, ele fala sobre Deus tendo criado todas as coisas. Mas o Novo Testamento muda isso. Quando Paulo vai falar da sobreexcelente grandeza do seu poder, do poder de Deus, para conosco os que cremos, ele não fala mais de Deus Criador, ele fala do Deus ou do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque para a mente judaica, libertar alguém do Sheol é mais poderoso do que criar os céus e a terra. Você está vivo ainda? Tudo bem com você? Marta, quando olha Jesus, quando Jesus chega para visitar, Marta e Maria, para visitar, porque Lázaro havia morrido, Marta chega para Jesus e diz: ah, Senhor, se você estivesse aqui antes, ele não teria morrido, mas já morreu. Você está comigo? Não havia na crença judaica a possibilidade de alguém escapar desse lugar, do Sheol. Amém? A língua grega tem uma palavra semelhante para esse ambiente onde os mortos vão e não podem sair. É a palavra grega Hades, ou Hades. Amém, irmãos? Que a propósito, deixa eu te falar uma coisa, nada tem a ver com aquela bebida de soja vendida dos nossos supermercados. Amém, irmãos? Você pode, se você gosta de bebida de soja, fica à vontade, pode beber aquela lá, não tem nada a ver com a palavra Hades do grego, ok? É só uma triste coincidência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 16. Vamos ler esse texto que eu acabei de citar, a famosa confissão de Pedro, amém, irmãos? Versículo 13 diz: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o quê? Tu és o quê, gente? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Presta atenção. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa revelação, sobre esse entendimento de que eu sou Jesus, o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E o que diz aí, gente? E o que diz aí, pelo amor de Deus? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por muitos anos, eu tinha uma imagem desse texto. Eu imaginava portas gigantescas vindo contra a igreja, e a igreja ia também na direção contrária a essas portas, e a gente, pela fé, destruía essas portas. Tudo bem com você? Está vivo ainda? Não é isso que Jesus está falando aqui, irmãos. O que ele está falando aqui é que, primeiro, a palavra traduzida por inferno aqui é a palavra grega Hades. O que quer dizer Hades? Hades é o reino dos mortos. Isso vem da cultura grega, amém, irmãos? De fato, Hades era o deus do submundo, e ele controlava ou ele impedia a saída dos mortos. A mitologia grega fala sobre um cão cérbero, que é um cão horroroso com 3 cabeças, que guardava a entrada para esse lugar, de forma que ninguém podia entrar lá voluntariamente, nem ninguém podia sair, porque o cão cérbero jamais deixaria. Você está comigo, irmãos? Então Hades é exatamente como o Sheol. É um lugar para onde aquele que morreu vai e jamais pode sair de lá. Mas quando Jesus fala sobre a igreja, ele está dizendo, olha só, gente, quem entender ou quem crer na revelação de que eu sou o Cristo, jamais será aprisionado pela morte. Ah, meu Deus, que coisa tão maravilhosa. A morte não terá mais domínio sobre aquele que crê em mim. É por isso que Apocalipse vai dizer que ele, Jesus, tem as chaves da morte e do inferno. Aí a gente fala, o diabo não tem nem a chave da casa. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não existe um único versículo da Bíblia que associe o Hades a Satanás. O Hades não é a casa de Satanás, o Hades é o lugar onde os mortos estão. Você está comigo, irmãos? Então, por que Jesus tem as chaves da morte e do inferno? Porque ele foi o primeiro a entrar lá e a sair de lá. Se ele sai, é porque ele tem a chave. Oh, aleluia! E quem está nele também não pode ser aprisionado pela morte. Oh, que coisa gloriosa. Você está comigo? Ele tem as chaves da morte e do inferno. Não é que Jesus anda com um cadeado gigantesco, é porque ele venceu a morte, e no terceiro dia ele levantou, ressuscitado. O inferno, ou o Hades e a morte não puderam segurá-lo lá. Você está comigo, irmãos? A palavra Hades fala desse ambiente onde os mortos esperam. Agora, quando eu falo isso, você tem que entender que a Bíblia narra alguns períodos, e eu quero falar de 4 grandes períodos, ok? O período antes da queda, ou o período no Éden, entre a queda e Jesus, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e após a segunda vinda de Jesus. Você está comigo? Antes da queda, não havia ninguém no Hades. Por quê? Porque o homem era santo, amém, irmãos? Também porque ninguém morreu nesse período, mas o fato é, isso não aconteceria. Então não havia sentido do Hades existir, não havia lugar para a morte. Você está comigo, irmãos? Quando a morte entra no mundo por causa do pecado, então surge a necessidade de existir esse lugar para os mortos. Por que isso? Porque entre a queda e a vinda de Jesus, o homem está separado de Deus em espírito. A isso nós chamamos morte espiritual. Você está me acompanhando?
Porque o Espírito de Deus está separado do homem, o homem não pode ter acesso a Deus. Então, quando ele morre fisicamente, é necessário um lugar onde esse Espírito fique, que não pode ser em Deus, porque eles estão separados. Amém, irmãos? Aí surge o Sheol ou o Hades. É o local onde os mortos habitam. Os mortos que morreram também fisicamente. Agora, ainda no Velho Testamento, haviam aqueles que morreram aguardando a promessa de Jesus Cristo. Você está comigo, irmãos? Que tinham uma salvação futura. Nós, como já cremos em Jesus, nós já somos salvos, amém, gente? Mas aqueles que morreram crendo que o Messias viria, eles tinham que aguardar o Messias vir para comprar a sua salvação. Tudo bem com você? Então eles também estavam escravos da morte, mas eles tinham como que um documento de garantia: quando ele vier, eu saio daqui. Você está entendendo isso? Amém? Amém, irmãos? Hoje, a Bíblia diz que depois da morte de Jesus, aquele que morre em Cristo, ele não vai mais para a prisão dos mortos, que é o Hades. Ele vai estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Não há sono da alma, não há estado de purgatório, ele simplesmente vai estar com o Senhor em espírito. Amém, irmãos? Aguardando a ressurreição. Se eu não me engano, o Tiago falou sobre a ressurreição semana passada. Amém, irmãos? Ele vai aguardar lá com Deus a sua ressurreição. Você está comigo? Agora, nesse período, quem morre fisicamente, sem crer em Jesus, vai para onde? Continua indo para onde sempre foi, para o Hades. Você está comigo, irmãos? Amém? E no final, depois da vinda de Jesus, nós vimos lá em Apocalipse, que o próprio Hades e todos os mortos que habitavam nele, serão lançados vivos no lago de fogo. Você está comigo, irmãos? Olha comigo Apocalipse, mas agora o capítulo 19. Isso aqui é antes do milênio. Amém, pessoal? Você achou? Apocalipse 19, versículo 20 diz assim: mas a besta, que é o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados como, gente? Foram lançados como? Vivos aonde? Dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram o quê? Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Veja que nesse momento Jesus está voltando e ele vai começar o seu reinado. Amém, irmãos? Nesse momento, o anticristo, que é um homem, e o falso profeta, que é um homem, ambos são lançados vivos no lago de fogo. O restante morre. Passa o milênio, eles ressuscitam, o Hades entrega os seus mortos. Está vivo ainda? E todos aqueles que estavam mortos são lançados como o anticristo e o falso profeta, vivos no lago de fogo. A condenação eterna não é um lugar para quem está morto. Tudo bem com você? Assim como nós vamos reinar em vida, espírito, alma e corpo por toda a eternidade, aqueles que serão condenados espírito, alma e corpo por toda a eternidade. Está vivo ainda? Amém, irmãos? Qual é a diferença de Hades para o lago de fogo? Ou a palavra grega Geena. A diferença básica é: quando um bandido ele é pego em flagrante, ele vai preso automaticamente, não é assim? E ele vai ficar numa cadeia aguardando o seu julgamento, não é?
Quando o julgamento chegar, ele vai ser lançado na penitenciária. Ok? O Hades é a cadeia do flagrante. E o Geena é aonde se cumpre a pena. Você está comigo? Está vivo ainda? Então aquele que morre sem Jesus, ele vai para o Hades aguardar o seu julgamento, que vai se dar no final do reino de Cristo. Amém, irmãos? E então ele vai cumprir agora a pena do seu pecado. Diga misericórdia. Vá comigo para o livro de Lucas. É isso mesmo, faltam 10 minutos. Lucas, e capítulo 16. Existe uma passagem muito conhecida aqui. E eu quero ver com você alguns princípios muito interessantes. Antes de entrar no versículo 18, aliás, no versículo 19, eu quero ler com você o versículo 14. Você está comigo? Leia comigo o 14. Os fariseus, que eram o que, gente? Avarentos, ouviam tudo isso e faziam o que? Ridicularizavam. E então Jesus critica essa questão da avareza. No versículo 19, Jesus vai começar a mostrar uma doutrina sobre o estado dos mortos. Mas ele faz isso usando um exemplo que pode nos dar a ideia de que o problema é ser rico ou pobre. Você está comigo, irmãos? Mas esse não é o problema. Jesus não está falando com ricos ou pobres, mas com avarentos. Você está comigo? Versículo 19 diz assim: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. O que isso quer dizer? Que ele vivia e usava toda a sua fortuna para o seu próprio prazer. Tudo que ele tinha servia apenas a ele mesmo. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Eu acho interessantíssimo esse versículo, irmãos, porque essas duas figuras aqui são bem conhecidas no cristianismo. A mulher sirofenícia foi aquela que disse que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. E o filho pródigo foi aquele que comia com cachorro. Você está comigo, irmãos? E os cachorros lambiam as úlceras. Alô? Você está vivo ainda? Amém? O que isso quer dizer? São duas pessoas que evidentemente foram rejeitadas por aqueles que se achavam santos, mas a salvação os alcançou. Amém? Então o Lázaro, ele ficava na porta do rico, sendo rejeitado, sendo lambido por cachorros, que era um animal impuro na cultura judaica. Amém, irmãos? Comendo das migalhas, mas no final das contas, ele estava salvo e o cara que se regalava não estava. Mostrando que os padrões de julgamento de Deus são diferentes dos nossos. Alô? Não é o que a gente vê, não é baseado na conduta que a gente imagina. Deus está vendo coisas que nossos olhos não veem. (22) Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para onde? Para onde, gente? Seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, é a palavra traduzida por inferno aí. No Hades, estando em tormentos, veja que no Hades já é um lugar de tormento, amém, gente? Não é um lugar de descanso, é um lugar de tormento. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja que não é apenas um lugar chamado seio de Abraão. Abraão estava lá. Você está vivo ainda? Isso aqui é importante porque
Esse lugar que chamamos de seio de Abraão, mas que na verdade Abraão estava lá, e o Hades, parecem ser um ambiente próximos um do outro. Você está comigo, irmãos? Porque o cara estava lá no tormento, ele conseguia levantar os olhos e ver Abraão e reconhecer a Lázaro. Mostrando que na morte não existe perda de memória, não existe sono da alma. Está vivo ainda? Amém? Ele reconhece Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele começa a clamar. Não apenas dá para ver o outro lado, o seio de Abraão, como dá para conversar com o pessoal que está lá. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro. É impressionante, gente rica, né? Até no inferno ele quer mandar no pobre. Ó, manda esse mendigo, vem aqui. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja que o lugar já não era divertido, amém, irmãos? Disse, porém, Abraão: Filho, você se lembra que você recebeu os teus bens na sua vida? Ou seja, você viveu para ter prazeres a vida toda, e Lázaro viveu uma vida difícil, uma vida cheia de males. Agora, porém, aqui ele está consolado e você está atormentado. Em outras palavras, isso aqui é uma questão de justiça, querido, não é uma questão de opção. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que isso aqui me diz? Isso aqui me diz que é espiritualmente o mesmo ambiente. Você está comigo, irmãos? Com uma grande divisão, um grande abismo entre eles. Mas eles podem se ver, podem se falar. Um ambiente as pessoas eram consoladas, outro ambiente as pessoas eram atormentadas. Mas é o mesmo ambiente. E não vemos nesse texto nenhuma citação sobre Deus ou sobre os anjos. Mas um santo da velha aliança está oferecendo consolo a Lázaro que chegou para ser consolado. Você está comigo, irmãos? Muito diferente do que Paulo fala, de partir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. E ele continua. Versículo 27. Então o rico replicou: Pai, eu te imploro que o mandes. Ele continua mandando em Lázaro, é impressionante. Que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Segura ele para cá, isso aqui é importante. O que o rico queria? O rico queria que um milagre absurdo acontecesse, para convencer os seus irmãos a não irem para o mesmo lugar que ele estava. Por quê? Muita coisa é explicada aqui. Primeiro, ele lembra dos irmãos. Você está comigo, irmãos? Ou seja, mamãe lembra de você, você vai lembrar de mamãe quando chegar lá. Amém, irmãos? E ele sabia ou conhecia a conduta dos irmãos, que era a mesma da sua. Então ele queria que Abraão, ou o lado bom, fizesse alguma coisa. Já que eu estou aqui, pelo menos eu vou livrar os meus irmãos de entrar aqui. Manda Lázaro aparecer, porque com um milagre impressionante, pode ser que ele se convença. Mas a resposta de Abraão é muito interessante. Versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm o quê? Eles têm o quê, gente? Moisés e os profetas. Nenhum milagre jamais substitui a necessidade de crer nas Escrituras. Ver um milagre e não crer em Moisés não os salvaria. Alô? Você está comigo? Mesmo Lázaro voltando, dizendo: olha, eu vi tudo, eu sei como é que é. Se eles não crescem nas Escrituras, eles não seriam salvos. Agora, é interessante Jesus estar falando isso, e ele fala de Moisés e os profetas, porque muitas vezes Jesus disse que a lei e os profetas davam
testemunho dele. O que significa crer em Moisés e nos profetas? Crer naquele que haveria de vir. Você está comigo, irmãos? Então, segundo Jesus, qual é a fórmula para escapar do Hades? É crer naquilo que Moisés e os profetas falam. O que Moisés e os profetas falam? Que o Messias viria e que nele está a salvação. Em outras palavras, o que salva o homem da condenação é crer naquele que veio. Quando nós cremos em Jesus, estamos livres da condenação. Só que a tristeza é grande. Versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, porque se alguém ressuscitar dentre os mortos e for ter com eles, eles vão se arrepender. Ou seja, ele sabia, porque ele mesmo havia ignorado a lei e os profetas, ele sabia que seus irmãos iriam ignorar também. 31, Abraão por ele respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmãos? Então, hoje, na presente era, aquele que escuta o que Moisés e os profetas falaram, mas hoje nós também temos os testemunhos dos apóstolos, amém, irmãos? Que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Abra comigo para a gente terminar, em João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 16. Texto que eu acho que você conhece. Você achou? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o que, gente? A vida eterna. Eu vou falar algo aqui que é importante. Muitas vezes nós pensamos que o homem vai para o inferno porque não crê em Jesus. Me permita-me dizer que não é por isso que alguém vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque não crê em Jesus. Os homens vão para o inferno porque se envolveram com os seus próprios pecados. O que lança o homem na condenação não é a falta de Jesus, mas é a presença do pecado. Você está comigo, irmãos? Jesus é a solução que Deus deu para livrar o homem do pecado que ele mesmo cometeu. Você entendeu a diferença? Porque muitas vezes quando a gente começa a falar esse negócio, as pessoas pensam logo assim: e os índios? Os índios que vão eventualmente para o inferno, não vão para lá porque Deus é malvado, vão para lá porque eles pecaram e se tornaram destituídos da glória de Deus. Você está comigo, irmãos? Está vivo ainda? E Deus trouxe uma solução. Qual é a solução? Jesus Cristo. Agora calma, porque Deus responsabilizou a igreja de levar a palavra, amém, gente? Qual é a obrigação número 1 da igreja? É o ID. Cadê o pastor Raul para me ajudar aqui? A obrigação número... é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para formar família, a gente não está aqui para ficar rico, a gente pode formar família e ficar rico enquanto isso, mas a gente está aqui para anunciar a palavra do Senhor Jesus. Você está comigo, irmãos? Ainda assim, o que salva o homem é a crença em Jesus, não a igreja. Na Bíblia, pelo menos um homem foi salvo sem interferência da igreja. O nome dele é Paulo. Alô? O que nos mostra que essa não é a forma corriqueira, que a igreja tem uma responsabilidade, mas Deus pode fazer coisas que a gente não espera. Porque afinal de contas Ele é soberano. Você está comigo, irmãos? Isso não quer dizer que a igreja pode descansar e falar assim: ah não precisa ir não, lá para os muçulmanos, porque afinal de contas, se a gente não for, Jesus aparece.
Irmão, em todo o Novo Testamento isso aconteceu uma vez. Alô? Você está vivo ainda? É obrigação da igreja, mas a salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Tudo bem com você? Vamos voltar para o texto. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o quê? Não para o quê, gente? Julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é o quê? Julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que livra o homem da condenação? Jesus Cristo. Quem nele não crê, já está julgado. Amém, irmãos? Não temos tempo para entrar nisso e mostrar, mas a Bíblia ainda vai mostrar que existem níveis de sofrimento diferentes, de acordo com o tamanho da maldade. Como se já não bastasse. Você está comigo, irmãos? Por quê? Porque assim como a salvação em Cristo é algo que nos faz justiça, amém, irmãos? Ou seja, é algo justo. Deus é o justo justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Assim também a condenação de Deus é uma questão de justiça. Você está comigo, irmãos? Deus criou o homem para o homem viver uma vida gloriosa na presença dele, expressar a sua grandeza, expressar o seu estilo de vida. Esse homem decide virar as costas para Deus, decide dizer não para Deus, decide abandonar a vida que só existe em Deus, decide abandonar a liberdade que só existe em Deus. Amém, irmãos? Ainda assim, Deus oferece para o traidor a salvação. Alô? Você está comigo, irmãos? Pense sobre isso, irmãos. Pense sobre isso. Isso está muito bem representado na figura do profeta Oséias, quando Deus o manda casar com uma prostituta. Você está comigo? O homem traiu a Deus. O homem virou as costas para Deus. O que Deus fez? Julgou? Não, enviou Jesus para salvá-lo. O homem não era digno, não merecia. Deus fez tudo para salvar esse homem. Ainda assim, ele rejeita a pregação da verdade. Não há o que fazer. Você entende isso, irmãos? Por isso que Romanos 1, versículo 19 diz, versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra todos aqueles que rejeitam a verdade, que é a pregação de Jesus, porque amam a injustiça. Você está comigo? Deus o criou para ser glorioso. Ele decidiu se tornar trevas. Deus enviou Jesus para salvá-lo. Ele resolve rejeitar Jesus. O que Deus vai fazer? Vai dar o que Ele quer. Amém? Por isso é tão sério continuarmos pregando o Evangelho. O Evangelho da salvação. Porque esse é o caráter do nosso Deus. É interessante porque a Bíblia diz, o salmista diz, que Deus se compraz na morte do justo, mas Ele não se alegra na morte do ímpio. Você está comigo, irmãos? Não parece uma contradição? Deus se alegrar com a morte do justo, mas não ter prazer na morte do ímpio? É porque Deus sabe que quando o justo morre, vai estar com Ele. Mas quando o ímpio morre, acabam as esperanças. E Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, antes que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Você está feliz porque você está livre do Hades, do Geena, do lago de fogo e de todo esse lixo? Eu estou feliz, irmão, eu estou feliz
porque nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus e não com Satanás. Eu estou feliz, irmãos, porque nós vamos reinar com Cristo, não seremos escravizados eternamente. Vamos ter um gozo eterno e não um tormento eterno. Mas eu, tendo o caráter dele em mim, não consigo pensar em como o apóstolo Paulo, de tudo e de todas as formas, tentar salvar alguns. Temos que fazer tudo, irmão, tudo que tiver ao nosso alcance, para que a palavra chegue aos homens, e eles tenham a chance de se arrepender. Amém? Você recebeu uma coisa boa essa manhã? Graças a Deus. Eu quero orar por você. Pai amado, eu te louvo, bendigo e glorifico o teu nome, pela revelação maravilhosa de que estamos em Cristo, e em Cristo não há condenação. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar, porque foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Nós temos uma grande salvação, Pai, mas nós oramos, Pai, para que a igreja se levante ainda mais, para que iniciativas gloriosas, ó Pai, como essa do Projeto Vida e tantas outras, como Alterna Vida, cresçam ainda mais, ó Pai, para que saqueemos o inferno, para que, Pai, cada vez mais vidas sejam alcançadas. Cremos no avivamento, Senhor, para que as pessoas sejam livres dessa condenação horrorosa, que elas mesmas se colocaram, ó Pai, mas o Senhor é gracioso e misericordioso o suficiente para livrá-las dessa condenação. No nome de Jesus nós te louvamos e te bendizemos. Amém e amém.